Esta não é a história típica do Omnitrix. Esta é a história de um herói de verdade que tranquilamente poderíamos ser eu ou você. Te convido a ficar até o final da grande estreia do primeiro capítulo do quadrinho Absolute Ben 10. Ainda não acredito. Você realmente se foi. Esta é a história de Ben, um garoto de 15 anos que já demonstra dificuldade em viver o dia a dia. Seus pais o recebem na cozinha com uma saudação cordial. Como vai, garoto? Sua mãe pergunta, no que você pensa em se envolver nesta temporada? No basquete? O treinador o quer de volta e conta isso ao pai com alegria. Mas Ben, de maneira muito distante, responde que este ano não está se sentindo bem e não pretende participar de nada além das aulas normais. Ben sente muito desconforto e decide esperar no carro. Estou bloqueado, Sandra. Não faço ideia de como animá-lo. Menciona seu pai de maneira muito preocupada. Não se culpe, Cal. Você sabe o quanto também foi difícil para você, diz a mãe de Ben enquanto choram. O avô Max parece ter falecido e todos os Tennyson estão passando por uma fase de luto, onde Ben parece não estar lidando muito bem com isso. O avô, Max e Ben eram inseparáveis. No fim, percebem que só precisam continuar tentando. Na escola, o sinal toca e o professor diz aos seus alunos que finalmente terminaram as aulas. Enquanto todos os seus colegas saem da sala, podemos ver Ben sentado, cabisbaixo, em sua cadeira. Sem vontade, sem ânimo, ele é como uma casca vazia. Por sorte, alguém veio visitá-lo. Ei, Tennyson, seus amigos querem saber se você não vai jogar mesmo nesta temporada. Sério, na passada detonamos todos. Você realmente não quer jogar com a gente de novo? Ben, com lágrimas nos olhos, se aproxima para observá-los. Não há muito o que dizer. Ambos entendem. Tudo bem, amigo. A gente se vê outra hora, Tennyson. Em um silêncio profundo, alguém mais aparece. Eu geralmente diria para Cash e J.T. cuidarem da vida deles, mas agora preciso perguntar, por que você não vai jogar nessa temporada? A pergunta da sua prima deixa Ben irritado. Não se faça de boba, você sabe muito bem por quê. Faz apenas alguns meses que o vovô Max morreu, e ao contrário de você. Ei, Ben, não dá para se segurar. Ele sabe que não dá para esconder uma coisa dessas tão facilmente. Um pouco nervosa, depois de ver Ben irritado, ela comenta que ele precisa tentar superar isso. Os pais dele organizaram um acampamento nas férias e ela recomenda que ele converse com eles, pois todos estão preocupados. O melhor que ele poderia fazer é se afastar um pouco e clarear a mente. Gwen finalmente conseguiu se aproximar e dar um passo importante para ajudar seu primo. Enquanto isso acontecia, algo se aproximava do espaço. Ambos Tennyson não fazem ideia do que está prestes a acontecer com eles. Já em casa, Ben conversou com seus pais sobre a viagem que sua prima mencionou, e está tão animado que já começou a fazer as malas. Entre seus pertences, ele nota algo estranho. Ben encontrou uma caixa que o vovô Max havia lhe enviado no passado, a qual ele abre com muito cuidado, ficando surpreso com o que havia dentro. Querido Ben, eu não poderia vir até o Monte Rushmore sem te enviar um presente. Lembre-se sempre de que o céu não é o limite para nós. Nós, Tennyson, miramos nas estrelas. Junto com a carta, ele viu uma pequena pulseira que deixou Ben totalmente comovido. Era o que faltava para ele seguir em frente. Entre lágrimas, Ben agradece ao seu avô pela grande lição e finalmente se prepara para o seu renascimento. Dessa forma termina o primeiro capítulo de Absolute Ben 10. Uma história diferente da que conhecíamos, diferente dos outros quadrinhos que pude ler. Aqui não é sobre um garoto comum que sai com a família e acha um aparelho que o transforma em alienígena. E já está lutando contra tudo o que acha ruim. Não. Essa é a história de um herói normal. Ben perdeu o vovô Max e não sabe como se recuperar. Esta é uma história comovente que por enquanto tem se concentrado na dor de perder alguém querido. E toda a angústia que normalmente se passa durante esse processo, o Omnitrix, obviamente, vai mudar a vida dele. Estou ansioso pelo segundo capítulo e espero um avanço maior na história em quadrinhos, já que neste vimos apenas um dia. E tomara mesmo, que não demore como o Celutrix, uma ótima história em quadrinhos que já está há 2 anos sendo lançada com vários capítulos. Na verdade, na linha do tempo da história em quadrinhos não passaram nem 2 dias, pois ainda é a noite em que Ben achou o Celutrix. Alguns detalhes me afastaram da história em quadrinhos, mas ela é muito boa. Como
Como informações que me chamaram a atenção, está o fato de que Ben não tenha conseguido o Omnitrix. Espero que esse último presente do Vovô Max seja um objeto indispensável para poder encontrá-lo. Uma espécie de rastreador, ou até mesmo uma chave que possa abrir essa cápsula. Como segundo ponto, admito que a cápsula do Omnitrix parece grande demais. Aqui caberia um Saiyajin, embora teorizando um pouco, nessa cápsula poderia vir mais alguém junto com o Omnitrix. Agora, como um dado crucial, o Vovô Max está realmente morto. Pelo que é mostrado neste capítulo, posso garantir que não dá para mostrar uma tragédia assim, do nada. E mais pra frente, dizer que o Vovô Max só estava desaparecido, porque todo mundo sabe que o Vovô Max costuma fazer esse tipo de coisa. Sumir por meses, fingir que morreu e do nada aparecer de forma épica, farmando aura. Agora, as pequenas referências que esse gibi tem, como pensar que esse era o Rex e talvez um Ben de outro universo, dão um pouco de vida e uma ideia do que poderíamos ver mais pra frente. Assim como aquela pequena referência a Julie, que agora sabemos que também está na sala do Ben. Embora agora não pareça importar para o Ben, isso pode ter relevância futuramente. A Gwen vai ter poderes nessa história? Podemos supor que sim, como Nodita, ela teria poderes semelhantes. Sendo sincero, essa imagem me intrigou, pois até a Gwen poderia ter seu próprio Omnitrix. Lembrem-se que essa caixa é muito grande e pode vir muita coisa. Enfim, o que você acha do primeiro capítulo desse quadrinho Absolute Ben 10 e do Cellutrix e de qualquer outro quadrinho do Ben 10? Se achar que outro merece ser lido no canal, escreva nos comentários. Vou ler todos. Com a companhia dessas pessoas incríveis que apoiam o canal, eu me despeço. Lembrem-se que eu sou Frio e nos vemos na próxima. Cheston.